Estamos de volta, terceiro e último bloco do Guajará Notícias. Agora vamos falar de futebol, falar de Campeonato Brasileiro em sua 19ª rodada, que teve os seguintes jogos. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Palmeiras venceu o Vitória da Bahia por 2-1. O Internacional empatou em um belíssimo jogo com o Fluminense em 2-2. O Coritiba venceu a Ponte Preta por 3-1. O Figueirense empatou com o Sport Recife em 1-1. O América Mineiro venceu o Santos por 1-0. O Santa Cruz, jogando em casa, perdeu para o São Paulo por 2-1. Para concluir a 19ª rodada do campeonato, faltam ainda os seguintes jogos: Botafogo e Grêmio, Corinthians e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Chapecoense. Vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Em primeiro lugar, nós temos o Palmeiras com 36 pontos. Em segundo, o Flamengo com 34. Na terceira colocação, Santos com 33 pontos. E em quarto lugar, o Corinthians também com 33 pontos. Em quinto, nós temos o Grêmio com 32. Em sexto, o Atlético Mineiro com 32 pontos. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 30. Em oitavo, a Ponte Preta com 27 pontos. E com 26 pontos, nós temos o São Paulo na 9ª colocação. O Fluminense ocupa a 10ª colocação com 25 pontos. A Chapecoense ocupa a 11ª com 11 pontos. E na 12ª colocação, temos o Sport Recife com 23 pontos. Na 13ª colocação, o Internacional com 22 pontos. Na 14ª posição, nós temos o Vitória da Bahia com 22. Em 15º, o Coritiba com 21 pontos. O Figueirense ocupa a 16ª, também com 21 pontos. E ocupando as últimas 4 colocações, a zona do rebaixamento, o Botafogo em 17º com 20, o Santa Cruz em 18º com 18, em 19º o Cruzeiro com 18 e o América Mineiro na última colocação com 13 pontos. Agora vamos falar de futebol feminino. O Brasil goleou a Suécia por 5-1 e se classificou com uma rodada de antecedência para as quartas de final do torneio feminino de futebol nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O time, comandado dentro de campo pela capitã e camisa 10 Marta, que havia vencido a China por 3-0 na estreia, e fez ainda mais neste sábado. Com os primeiros 2 gols de Marta na Olimpíada, mais 2 de Beatriz e 1 de Cristiane, o Brasil passou em campo contra a Suécia, o melhor adversário do grupo. Classificada, a seleção volta a campo na próxima terça contra a África do Sul, às 22 horas apenas, para carimbar o primeiro lugar na chave. Você vai poder conferir essa partida aqui na TV Guajará Canal 7. Já a seleção masculina de futebol anda decepcionando. O nervosismo misturado à ideia que não funcionaram novamente fizeram a seleção masculina de futebol empacar pelo segundo jogo seguido em Brasília, pelos Jogos Olímpicos. Na noite deste domingo, debaixo de muitas vaias e diante de um público impaciente, a equipe brasileira ficou no 0-0 contra o Iraque. Sem fazer nem sofrer gols, o Brasil passa de favorito até o início da competição a conviver com o risco de eliminação real no Grupo A. Quando enfrentar a Dinamarca na quarta em Salvador, o time de Rogério Micali estará na vice-liderança com só 2 pontos, empatado com o Iraque em todos os critérios. Se enfim vencer, avança. Qualquer outro resultado deve ser fatal. E agora vamos falar de filme. Você já assistiu A Vida é Bela? Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido, Roberto Benigni, e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam.
Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. Schwere Fahrzeuge werden den Nordausgang des Lagers benutzen. Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. Schwere Fahrzeuge werden den Nordeingang des Lagers benutzen. C'è nessuno? Disturbo? Bitte? Bitte? Giosuè, vieni! Vieni, veloce come un razzo, vieni! Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema e c'avevi quella taglia rigorosa che mi piace tanto. Non penso che a te, principessa, penso sempre a te. E ora... Mamma! Mamma, vedete, il babbo mi porta in carriola, non so guidare. Da morire a ridere, siamo in festa. Quanti punti abbiamo oggi, babbo? Pio, corri, corri, qui dietro, c'è quelli cattivi che urlano, andiamo. Dove? Di qua, vieni. Oh, vieni, Giosuè. E agora vamos falar de música, vamos falar de Elvis Presley. Nasceu em West Tupelo, no Mississippi, Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1935. Filho de Vernon Presley e Gladys Presley, nasceu de um parto difícil de gêmeos, onde seu irmão não sobreviveu. Em 12 de setembro de 1948, sua família muda-se para Memphis, no Tennessee. De família pobre, trabalhou como lanterninha de cinema e como caminhoneiro. Em 1953, concluiu seus estudos secundários. Passou sua infância em Memphis, Tennessee, onde participava do coro da igreja evangélica local. Recebeu influências do blues e do country. Aprendeu a tocar guitarra e participou de concursos de música em sua cidade. Em 1954, foi contratado pelo produtor musical da Memphis Record Service, o Sam Phillips, então à procura de um cantor branco que cantasse blues. Em 1954, Elvis gravou seu primeiro disco. Em 1955, foi contratado pela gravadora RCA. Em 1956, Elvis apresentou-se no programa de televisão dos irmãos Dossen e seu álbum Heartbreak Hotel alcançou, num só ano, a marca de 9 milhões de cópias vendidas. Atuou em seguida no filme Love Me Tender, primeiro de uma série de 33 gravações. Elvis Presley inicia suas apresentações internacionais encantando e escandalizando as plateias, com suas roupas extravagantes e sua maneira exagerada de rebolar. Em 1958, é chamado para servir o exército. De volta à sua cidade, retorna aos palcos e marca com sua apresentação no programa The Frank Sinatra Show, onde, com suas roupas extravagantes, realiza uma de suas melhores apresentações. Glory, glory, hallelujah.
No dia 1 de maio de 1967, casa-se com Priscilla Presley, em Las Vegas. No dia 1 de fevereiro de 1969, nasce Lisa Marie Presley. Durante os anos 70, Elvis realiza grandes shows e se apresenta em Las Vegas em várias temporadas. Com seu rebolado, provoca reações histéricas nas plateias adolescentes. Em janeiro de 1973, separa-se definitivamente de Priscilla Presley. No auge de sua carreira, apresenta sérios problemas de saúde. Acima do peso e viciado em remédios controlados, evita aparecer em público. No dia 21 de junho de 1977, Elvis Presley fez seu último show em Los Angeles. No dia 16 de agosto, Elvis Presley morre de ataque cardíaco. Após sua morte em Memphis, em 16 de agosto de 1977, 8 milhões de cópias de seus discos esgotaram-se em apenas 5 dias. Graceland, a suntuosa mansão do cantor na cidade, ainda hoje é local de peregrinação de seus admiradores. Falar de Elvis Presley é simplesmente emocionante. Adoro ouvir suas músicas, assistir documentários sobre Elvis Presley e também ler sempre sobre a sua história, sobre a sua música, sobre tudo aquilo que aconteceu na vida de Elvis. O Guajará Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos novamente às 18h30, levando até você muita informação de qualidade, com profissionalismo e com a veracidade dos fatos. Querido telespectador, eu agradeço o prazer da sua companhia. E amanhã, não esqueça, Guajará Notícias, às 18h30. Grande abraço, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Thank you.